De fazer a ampliação do prédio, em nome de Jesus. Quantos de vocês concordam comigo aqui? Precisamos disso, é uma necessidade. E antes de ministrarmos a palavra ou tratarmos outras pautas, hoje, nessa noite, nós faremos a apresentação de um baby, nós faremos a apresentação da Laura, e eu gostaria de convidar aqui o pastor Paulo, a pastora Karina, o Mateus, a Paula, a Ana Luísa, para que nós possamos apresentar a Laura, essa família maravilhosa. Tenho certeza o que estava no seu coração era ter um time de futebol de salão, né? E aí aí vem quase que um time feminino, né? Aí o senhor e o Mateus jogam no gol, fica tranquilo. Mas antes de nós orarmos, eu gostaria de compartilhar algo rápido e breve, que se encontra como referência no livro de Juízes, capítulo 13, Juízes 13, versículo 7, a Escritura diz assim: porém me disse, eis que tu conceberás e dará à luz um filho, agora pois não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno, até o dia da sua morte. Esse texto, ele narra o que foi dito acerca de Sansão. Sansão é um personagem bíblico que praticamente todos conhecem ou já ouviram falar. E Sansão estava debaixo de um juramento, debaixo de um voto, intitulado como... Iago, senta aqui na frente para mim, por favor, rapidinho. Intitulado como voto do Nazireu. E o voto do Nazireu se fundamentava em base de 3 alicerces. Em primeiro lugar, o Nazireu ele não podia passar navalha na cabeça. Em segundo lugar, o Nazireu ele não podia tocar em algo que estivesse morto. Mas em terceiro lugar, o Nazireu ele não podia consumir o fruto da uva. E eu queria começar por esse ponto que foi o último que eu citei. Ele não podia desfrutar ou consumir o fruto da uva pelo seguinte motivo: eu sei que alguns vão colocar que ele não podia consumir vinho, mas o vinho, em outras palavras, mostra algo bastante interessante para nós à luz da Escritura, que o vinho fala para uma alegria que é transitória, ele aponta para uma alegria que é passageira. E eu sei que eu até citei isso alguns domingos atrás. Minha mãe, ela diz que enquanto eu ainda estava no ventre dela, ela põe a mão na minha barriga e falava: olha, a esposa desse menino vai ser uma bênção, ele vai cumprir o propósito de Deus nos dias da sua vida. E isso é incrível. Hoje eu posso dizer, eu acredito que muitas coisas que eu desfruto são resultado das palavras que foram lançadas. Só que em base desse princípio, eu acredito que muito mais do que prepararmos um filho para ter uma jornada bem sucedida nos seus dias aqui na terra, o Senhor incumbiu a mim, a vocês, a nós que somos pais, muito mais do que prepararmos os nossos filhos para os seus dias na terra, o Senhor nos incumbiu da missão de prepará-los para a eternidade, de fazermos com que a semente da eternidade se multiplique, ela possa florescer em cada coração. Mas em segundo lugar, a gente pode perceber que ele não podia tocar em algo que era resultante da morte. E eu fico pensando sempre nisso. Criar um filho é uma tarefa bastante desafiadora. Eu sei que às vezes a gente procura palavras para equilibrar isso, mas é desafiador criar um filho. Eu estava até falando sobre o meu filho esses dias. A Jordana estava indignada porque ele chegava às vezes diante dos tios e não os chamava de tios, não pedia benção. Chegava na minha irmã e falava: e aí, Jaque? E a Jordana ficava grilada porque ele não falava tia Jaque. Chegava no Tiago e falava: e aí, Tiago? E a Jordana ficava indignada porque não falava tio Tiago. Cá entre nós, criar um filho é uma tarefa desafiadora, mas dentre todos os princípios que nós poderíamos extrair, o que eu gostaria de citar é o seguinte:
ele não podia tocar na morte, e o Senhor estava nos falando algo, que o Deus que nós servimos, ele não está morto, pelo contrário, ele ressuscitou o terceiro dia, e muito mais do que isso, ele habita em nós por meio do Espírito. A palavra de Deus fala em João capítulo 14, versículo 26, mas o Espírito Santo, o Consolador, a promessa de Deus, a quem o Pai enviará, ele vos ensinará todas as coisas, e há de conduzir a tudo quanto eu vos ensinei, a tudo quanto eu vos ordenei. Pode ser que a tarefa de criar um filho seja desafiadora, mas nós não estamos sozinhos, porque o Consolador vai nos conduzir ao cumprimento desse propósito. Mas em terceiro e último lugar, ele não podia passar navalha na cabeça, porque o cabelo aponta para o governo. O Senhor, em outras palavras, estava dizendo, ele não vai passar navalha na cabeça, porque durante todos os dias da vida dele, eu quero que ele se lembre, que ele está debaixo do meu governo, que ele está debaixo da minha autoridade. Quando a gente tem um filho, eu acho que é natural, a gente fica pensando, vai ser isso, vai ser aquilo, a gente faz muitos planos, né? Vai ser médico, vai ser advogado, às vezes a gente olha para ver qual é a tendência da economia, mas eu acredito que há uma promessa da parte de Deus. No Salmo 37, verso 5, o salmista diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu sei que todos os nossos projetos parecem ser bons, mas eu acredito que os projetos dele são melhores do que os nossos. Os projetos dele são maiores do que os nossos. E eu gostaria de orar pela Laura e por toda essa família, para que todos quantos os vejam possam dizer, são uma família bendita do Senhor, estão debaixo da bênção de Deus. E você aí no seu lugar, se você pode, estenda suas mãos em direção a essa família, libere palavras de vida, libere palavras de bênção, libere palavras proféticas sobre essa casa. Senhor, nós abençoamos a vida da Laura, e nós declaramos que o favor do Senhor não se apartará da vida dela. Senhor, eu quero declarar que a sabedoria do Senhor sempre estará nos lábios da Karina, do Paulo, e eles serão sim, oh Pai, como aquele arqueiro que tem as flechas na sua aljava, eles não serão envergonhados quando pleitearem com os inimigos à porta. Pai, eu quero declarar que essa casa é edificada sobre a rocha, podem vir os ventos, as adversidades, mas ela não será derrubada, porque ela está firmada no fundamento da fé que é Cristo Jesus. Que todos quantos virem possam dizer, eles são uma família abençoada, eles são uma família bendita do Senhor, em o nome de Jesus. Se você pode, aplauda Jesus por eles. Pode falar. Som. Amém. Eu tenho 2 minutinhos, mas vou falar em um, para o pastor Rodrigo ficar bem feliz comigo. Eu queria apenas aproveitar essa oportunidade e para glorificar o nome do Senhor mesmo, por tudo que Ele tem feito por nós como família. Nós temos um testemunho, a Laura é um testemunho vivo, né? Porque quando eu estava grávida dela de 1 mês, o Senhor colocou no nosso coração que realmente o lugar que nós estávamos, o rumo que a gente estava dando, há 20 anos da nossa vida estava encerrado, né? Não era aquilo que o Senhor tinha para nós. Só que isso envolvia muita coisa, que não cabe falar, que é muito pouco tempo, mas isso envolvia a gente perder tudo, toda a nossa segurança, todo o nosso conforto, de tudo que você imaginar, de titulação, de financeiro, de tudo, de ideologia de vida. Mas eu lembro que eu fiz uma oração para o Senhor. Eu falei para Ele assim, Senhor, esse barco que nós estamos, o Senhor está mostrando que não é o que o Senhor tem para mim, que esse barco não é o lugar que o Senhor tem para mim, mas se eu sair, eu não tenho outro lugar para ir. E eu lembro que eu falei uma coisa, Senhor, mas eu prefiro andar sobre as águas com o Senhor, sem barco nenhum, do que ficar num lugar que o Senhor não tem para mim. E nessa fé, nós saímos ficamos desempregados, eu e meu marido, ficamos sem casa, sem nada, a gente tinha um carro ainda, mas no mais sem nada. E eu grávida, fiquei sem plano de saúde, depois tive o plano de saúde, mas também não tinha como ter neném por ele. E de repente eu fui vendo que quando você está sobre as águas com o Senhor, Ele supre as suas necessidades em tudo, né? Às vezes a gente fica esperando, a gente acha que o anjo vai vir, né, e trazer a caixinha com todos os recursos que você precisa. Mas graças a Deus, porque o Senhor envia os anjos aqui na terra.
E eu quero falar para você hoje que o sobrenatural pode estar assim a uma porta de distância. Deus usou muito a minha família, eu quero honrar eles, minha mãe, meu pai, meus irmãos, né, que são realmente usados por Deus todos os dias na minha vida. Deus honrou os irmãos, Deus usou os irmãos da igreja, né, o pastor Rodrigo Jordana nem me conhecia, assim, me conhecia, mas nem tinha tanta intimidade. Foram abençoados, até hoje eu uso o carrinho deles, para vocês terem ideia. Deus usou a Roseli fazer meu chá de fralda, e eu fui ter meu neném no melhor hospital de Goiânia, né, o dinheiro que eu guardei, que eu ficava guardando assim de algum lugar, para ter o meu neném, eu nem usei, porque eu ganhei tanta oferta que ficou de sobra. Então, assim, eu só estou testemunhando para você que, independente do que você passar, se você tem uma palavra de Deus, se você está no lugar que é o centro do coração de Deus para você, não importa se você está em segurança, numa zona de conforto ou não, você vai andar sobre as águas. A gente tem, como família, experimentado isso. O Senhor nos deu tudo, né, tudo de volta. A gente hoje, nós temos um emprego, eu e meu marido, estou com uma bebê, eu trabalho em casa, mas o Senhor aumentou a nossa renda muito mais do que o que a gente tinha. E a gente está aqui para testemunhar a bondade do Senhor e para dizer que vale a pena, irmãos, você andar com Deus e você escolher fazer aquilo que o Senhor tem para você. Obrigada. Glória a Deus, vamos glorificar o nome de Jesus, vamos bendizer o nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, o Senhor é maravilhoso. Quantos creem nisso? Glória a Deus, aleluia, uau. O Senhor é bom. Tem que abaixar por causa da microfonia. Tem que abaixar mesmo por causa. Glória a Deus. Quantos casais estiveram conosco nessa última quinta-feira? Levanta a sua mão para eu te identificar. Glória a Deus por sua vida. Nessa última quinta nós tivemos um tempo entre casais aqui na Dínamos e foi um tempo precioso. E eu acredito que esse foi apenas o pontapé de outros encontros que nós teremos. Acreditamos que uma igreja forte, uma igreja saudável, ela é constituída, ela é formada por famílias saudáveis também, amém? Além disso, ontem também o Rafael fez um arraiá, um rolê lá na casa dele, foi incrível. Se você ainda não está conectado em algum dos nossos grupos de conexão, em algum dos nossos GCs, eu quero te estimular a fazer parte, a se conectar. Eu acredito que são a principal ferramenta para que nós vivamos o estilo de vida de uns aos outros. O Senhor é bom. E sem mais delongas, até quero me adiantar, dia 3 de julho, daqui uns 15 dias mais ou menos, né? Nós vamos fazer uma confraternização, um rolê para todos aqueles que fazem parte da nossa comunidade de fé, da Dínamos de Goiânia, lá na Chácara da Camila, da dia 3 de julho, vamos ter uma pequena competição de futebol. Lá também tem piscina para os meninos, para as crianças poderem nadar, aqueles que quiserem também podem ficar à vontade. Eu quero te estimular a estar conosco. Eu acredito que nós estamos vivendo um tempo de encerramento desse período de pandemia, e com cada pessoa que eu tenho falado, tem me feito chegar a essa conclusão de que nós necessitamos mais do que nunca de estarmos mais perto, de estarmos conectados, e eu quero te estimular a ser família com a gente, a estar conectado conosco. Dia 3 de julho, domingo que vem, ou também através das redes sociais, eu passo maiores informações para que todos possam participar. E hoje eu quero ministrar uma mensagem. Nós estamos em uma série intitulada como Vale a Pena Ouvir de Novo, e o que esteve no meu coração foi trazer algumas mensagens que fundamentam aquilo que nós acreditamos como igreja. E hoje eu gostaria de ministrar uma palavra. Eu sei que eu usei um título diferente na primeira vez em que eu a ministrei, mas hoje eu gostaria de chamá-la como: não espere os meteorologistas para construir a arca. E essa nada mais é do que uma provocação para que eu e você nos apropriemos ou utilizemos os óculos de Deus, para que nós enxerguemos como Deus enxerga. Naturalmente falando, todas as vezes que nós usamos um óculos,
isso atesta que nós temos a necessidade de uma correção visual. E não digo isso querendo trazer o entendimento de que nós em nós mesmos somos defeituosos, mas eu digo isso fazendo a provocação sobre o entendimento de que o Senhor, Ele enxerga as coisas de uma maneira perfeita. A nossa visão por vezes ela fica turva, embaçada, mas o Senhor, Ele enxerga com limpidez, com clareza, de maneira perfeita, e eu acredito que é possível que eu e você enxerguemos como Deus enxerga, mas não apenas enxergar por enxergar. Eu acredito que se enxergarmos como Deus enxerga, nós então por consequência poderemos viver como Deus gostaria, ou como Deus planejou que nós vivêssemos. E eu acredito em algo, de modo recorrente eu acabo falando sobre isso, mas eu acredito muito em uma premissa que está relacionada entre alinhamento e avivamento. E quando eu uso essa terminologia avivamento, eu acredito que ele se desemboca, ele se cumpre em conversões, em salvações. Isso redunda no cumprimento do propósito de Deus para nós como indivíduos, mas para conosco como geração também. E se você olha a Escritura, e se você observa a história do cristianismo, você vai perceber que toda grande manifestação de Deus, ela foi precedida por uma confluência de fatores que alinharam os corações para viverem o projeto de Deus na terra. Se nós olharmos a Escritura, o apóstolo Paulo fala em Efésios que Jesus vem em um tempo intitulado como a plenitude dos dias. Mas aquele tempo intitulado como plenitude dos dias, só foi considerado como tal, por consequência de alguns adventos que permitiram a vinda do Messias. O primeiro desses adventos foi a helenização, onde os gregos criam uma língua universal e permitem que pessoas de diversos cantos possam falar e ser entendidas sem que nunca tivessem se visto antes. Os judeus, por sua vez, prepararam, cooperaram para a vinda do Messias, no que se refere aos ensinamentos, à transmissão das verdades que estavam contidas na Escritura. E foi o fato de disseminarem a palavra que deu condições para que quando o Messias pisa na terra, as pessoas conseguissem fazer a leitura do projeto de Deus. Mas não apenas os gregos e os judeus, nós percebemos que os romanos criam os correios, que permitem com que informações viajem de um lado para o outro do mundo, produzindo, permitindo uma deflagração massiva de fatos que ocorreram em um lugar de pouca expressão. Diante desses acontecimentos históricos é que Jesus veio. O apóstolo Paulo fala, ele veio na plenitude dos dias. Em outras palavras, ele veio no momento propício para que essa mensagem chegasse aos quatro cantos do planeta Terra. E isso nós não vemos apenas no Messias. Eu quero citar aqui rapidamente daqui a pouco sobre a reforma, mas até mesmo pensando um pouco daquilo que a gente viveu na ocasião em que eu ministrei essa mensagem, tem algo que eu acho muito engraçado, porque volta e meia as pessoas me apresentam aqui para os visitantes, as pessoas que estão conhecendo a nossa comunidade de fé. E geralmente o pessoal fica um pouco constrangido e fala, gente, esse irmão aqui, pega aqui na minha mão, é o nosso pastor, e dá um sorrisinho de canto de boca. Eu não me sinto discriminado, mas eu entendo a mensagem. Fala, pô, ele é novo demais, mas ele é o pastor da igreja, glória a Deus por isso. Hoje, graças a Deus, eu estou falando aqui de maneira bem aberta, eu não tenho preocupação nenhuma com isso. Mas confesso para vocês que existiram momentos em que eu me senti um pouco intimidado. Eu não deixava a pose cair, a guarda baixar, mas me senti um pouco. E vou te dizer o porquê
de em um dado momento eu ter me sentido intimidado. Em uma dada ocasião, uma pessoa virou para mim e falou: Rodrigo, você tem que tomar cuidado, porque você ainda é novo, você ainda é jovem, e jovem tem uma característica em comum: jovem é afoito. E ele prosseguiu e concluiu dizendo: jovem não tem visão, os velhos têm visão, são experimentados. E eu falei: uau, isso faz sentido, eu não estou aqui para discordar. Existem certas coisas que ainda vão demorar um certo tempo para que eu experimente, para que eu viva. Para mim isso é comum. Só que um dia, nesses conflitos que eu estava tendo, enquanto eu orava, o Espírito Santo falou algo comigo. Ele falou: Rodrigo, o jovem que não tem visão é só um jovem que ainda vive de maneira natural. O jovem natural realmente não tem visão, mas um jovem cheio do Espírito recebe visão. A palavra de Deus fala em Joel capítulo 2, fundamentando o que eu estou dizendo: e acontecerá que depois daqueles dias, diz o Senhor, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos filhos, as filhas, os servos e as servas vão profetizar. Ele falou: a única maneira de você viver uma vida sem visão é vivendo uma vida sem a plenitude do Espírito Santo, porque a partir do momento que você viver uma vida em ebulição, em estado de êxtase, na plenitude do Espírito, a primeira coisa que eu vou fazer é te dotar e te capacitar de uma visão que vai além do natural, de uma visão que vai além do óbvio. E eu acredito que é isso que o Senhor tem para todos nós. Mas eu quero ler um texto da Escritura que, se possível projetar, eu gostaria. Se encontra em 1 Coríntios capítulo 11, na primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 11, do versículo 23 ao 26. Primeiro aos Coríntios 11, do 23 ao 26, eu irei ler aqui. Diz assim: porque eu recebi do Senhor, esse é o momento, é o relato sobre a perspectiva de Paulo acerca da ceia, e ele fala: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Tem duas colocações feitas pelo apóstolo Paulo que são provocações, que são balizadores para que nós conduzamos a nossa vida. Em primeiro lugar, ele fala para que nós ceemos em memória. Mas em segundo lugar, ele nos recomenda fazer isso até que Cristo volte para nos buscar. O que o apóstolo Paulo está fazendo? Ele está dizendo: olhe para o passado, não ignore os feitos do passado, mas persista e permaneça até o futuro, até que Ele volte para vos buscar. E se tratando acerca desse primeiro ponto, de olharmos para o passado, nós podemos perceber que, e aqui eu cito uma frase de Thomas Edison, ele fala: se eu cheguei onde cheguei foi porque eu me apoiei nos gigantes. Ninguém que desempenha grandes feitos, que alcança proeminência, chega de uma hora para outra, chega sozinho. É resultado que seja por uma parcela mínima do incentivo, do investimento de outros que o precederam. Se tratando acerca do cristianismo moderno, e assim eu coloco, nós podemos perceber que essa nossa maneira de cultuar, ela é o resultado de algo que custou a vida de grandes homens de Deus. Eu não sei se vocês sabem, mas foi na Reforma, que não teve apenas como ícone Martinho Lutero, mas John Hus, John Wycliffe e inúmeros outros mártires, que permitiram que
hoje eu e você tivéssemos na liturgia do culto um momento de louvor e adoração a Deus. Foram homens como esse que permitiram que a Bíblia, ela fosse colocada de modo acessível para que todos lessem, desfrutassem, se alimentassem. Nós podemos perceber, e até mesmo nessas perspectivas de alinhamento e avivamento, que foi Johannes Gutenberg que permitiu, através da imprensa, que depois de Martinho Lutero ter traduzido para o alemão a Bíblia, que a Bíblia fosse disseminada por toda a Europa. Então não dá para nós dizermos que Deus vai fazer algo e ignorarmos que nós só estamos nessa condição, nesse momento, porque outras pessoas derramaram o próprio sangue, permitindo que a luz que hoje nós temos, pudesse estar em nós. Vocês estão me entendendo? Mas, eu e você, também precisamos continuar a olhar para o futuro. Porque os feitos de Deus no passado não estão aqui, ou não têm por objetivo serem postos como meros monumentos históricos. Eu sei que existe muito saudosismo no meio do cristianismo, onde a gente volta a contemplar as relíquias sagradas. Bom era aquele tempo, onde Deus fazia, se movia. E nós vemos inúmeras catedrais, e hoje nós sentamos com outros líderes e vemos gente contando só a história do passado. Bill Johnson fala algo que eu acredito como sendo uma verdade. Ele fala: os feitos de Deus do passado não foram postos apenas como monumentos históricos. Os feitos de Deus do passado são apontamentos proféticos para o que Ele quer fazer no futuro. E eu acredito nisso. O que Deus fez no passado é só um apontamento profético daquilo que Ele quer fazer no futuro. Esses dias, uma pessoa me procurou, e ela estava falando a respeito do Dênio Júnior. Dênio Júnior é o presidente da Dínamos no Brasil. E perguntaram mais ou menos, o que o Dênio está fazendo? Porque assim, esse cara parece que é meio que fora do comum. E cá entre nós, eu particularmente acredito que ele é um cara acima da média. E uma pessoa que estava do meu lado falou: rapaz, ele está construindo uma igreja para os seus filhos. E aí na hora o cara falou: uau! E aqui eu quero abrir um parênteses para você entender onde eu quero chegar. Eu converso com muitos pais, e alguns pais falam para mim assim: Rodrigo, realize mais programações na vida da igreja para que meus filhos se envolvam. Porque quando você chega aqui e você vê um pastor novo, a igreja nova, você fica achando que a gente fica bolando inúmeras atividades de entretenimento para as pessoas participarem. Mas não é essa a nossa proposta, não é isso que está no nosso coração. Quando a gente fala de construir igreja para os nossos filhos, o que está no nosso coração não é ensinar o que a gente sabe, é transferir o que a gente tem, é transferir um coração. E eu estava me lembrando de algo que foi a minha experiência. Eu caminhei com o pastor Paulo quando eu me converti, me reconciliei com Jesus, e ele me ajudou a tirar uns carrapichos e tal. E eu me lembro de algo, que com 17 anos de idade, eu estava numa festa, e eu morro de vergonha de falar a respeito disso, mas vou falar que é para a glória de Deus. E eu estava fumando um baseado. Oh mãe, fecha o ouvido aqui. Minha mãe está aqui, gente, olha o perigo. Mas já contei tudo para ela. E aí, eu estava fumando um baseado, e eu virei para a pessoa e falei assim: olha, provavelmente essa é a última vez que eu fumo um baseado. E aí, o cara virou para mim e falou assim: cara, você bateu com a cabeça? Ele perguntou assim: o que você vai fazer da vida? Eu falei assim: eu vou me reconciliar com Jesus, eu vou professar a fé cristã. Ele falou: cara, você ficou doido, cara. Você ficou doido. E os meus amigos eram de um hype muito alternativo. Os meus amigos eram todos alternativos. A maneira de viver deles era muito diferente. E aí eu me lembro que aconteceu como eu havia dito, como eu havia profetizado. Me reconciliei com Jesus, nunca mais usei nenhum tipo de entorpecente, para a glória de Deus. Só que eu fui andar com um povo que não tinha nada a ver comigo.
Os caras com quem eu fui me relacionar, com quem eu fui andar, faltava um pouco babá. E por que eu estou falando a respeito disso? Porque aí o povo fala assim, pô, nós vamos alcançar os jovens da nossa cidade. Aí você acha que a gente tem que ficar fazendo balada gospel, ou uma série de coisas. E eu acredito que isso não tem nada a ver com o projeto de Deus para nós como geração. Você vai me perguntar como é que você consolidou, como é que você firmou em Jesus. Eu firmei em Jesus aprendendo a me tornar apaixonado por Ele. Sabe de uma coisa? Eu me tornei apaixonado por Jesus. Minha mãe brigava comigo porque eu fazia jejum de uma semana e não queria comer. Eu ia para o monte e ficava emendado, matava a aula da faculdade fazendo vigília no monte. Você vai perguntar, mas você não foi para as baladas? Nem gosto de balada. Eu só ia para as baladas no mundo porque eu usava muita droga. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se nós queremos tocar o futuro, nós precisamos entender que nós só vamos tocar o futuro com pessoas que são apaixonadas por Jesus, com pessoas que foram alcançadas pelo amor dele. E eu acredito que nós como geração temos a oportunidade de ver além do óbvio, de ver, cadê meu pad? De ver além do natural. A palavra de Deus diz em 1 Crônicas capítulo 22, que a tribo de Issacar se distinguia das demais tribos de Israel, porque eles tinham a capacidade de ler os tempos, e pelo fato de lerem os tempos, de verem além do óbvio, eles apontavam a direção, e toda a nação de Israel caminhava de acordo com esse apontamento. E eu acredito que é isso que nós estamos vivendo, que o mundo vai passar por aflições, isso Jesus já revelou, que a situação global, natural, vai de mal a pior, isso os nossos olhos podem ver, mas a pergunta é, o que nós estamos enxergando além disso que está diante dos nossos olhos? E eu quero entrar no primeiro ponto da mensagem. Não queira explicar o que só se pode ver. Durante muito tempo da minha vida, eu amava visitar igrejas, eu amava participar de conferências, mas teve um dia que eu recebi um cutucão da parte de Deus. Eu senti meio que o Espírito perguntando, e aí, você vai viver a vida de colecionar imposição de mãos? Você vai viver a sua vida de receber chaba e de ser cheio do Espírito Santo e cair no Espírito até quando? E eu senti o Espírito meio que perguntando, quando é que você vai se levantar e vai andar no Espírito? E eu acredito que uma das coisas que nós precisamos fazer, que implica quanto ao fato de nós vermos o que Deus está fazendo, é que existem certas coisas que nós não podemos explicar, a gente só pode ver. O apóstolo Paulo fala em Atos capítulo 26, versículo 19, eu citei a mesma referência domingo passado, mas vou fazer outra aplicação. Paulo, ele é levado diante de Festo e de Agripa, e aí então, Paulo, ele vai falar em sua defesa, e ele começa a falar, eu estava indo na caminho de Damasco, de repente, quando é fé, como diz o goiano, eu caí como que por terra, eu ouvi uma voz dizendo, fica pensando, fica observando, vê se isso não parece delírio de alguém que bateu com a cabeça. Eu estava indo a caminho de Damasco, caí por terra, ouvi uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí então eu respondi, quem és tu que falas comigo? Sou eu, Jesus, a quem você tem perseguido. E Paulo está falando isso para Festo. E aí Festo, eu fico imaginando, fica balançando a cabeça, falando, rapaz. E ele conclui dizendo, Paulo, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Vai falar com Agripa aqui para ver se ele entende. E aí ele continua falando para Agripa, e a Agripa meneia a cabeça e fala, não é possível, esse cara ficou doido. Mas Paulo conclui exclamando, eu nunca fui e nunca serei desleal à visão celestial. O que o apóstolo Paulo tinha vivido era real, era profundo, era verdadeiro, só que ele estava tentando explicar algo que só se podia ver, ele estava tentando explicar aquilo que só se podia experimentar. Eu acredito que o apóstolo Paulo, ele veio nesse discurso numa tentativa de mudar o mundo. Eu acredito que eu e você não temos a capacidade de mudar o mundo sozinho, mas eu acredito que existem certas coisas que só eu e você, só nós de maneira individual podemos fazer.
podemos realizar. Nancy Pierce, ela fala num livro intitulado Verdade Absoluta, que a obra de Deus, ela se desenvolve em uma perspectiva global. O que isso quer dizer? Ela fala que a obra de Deus se desenvolve numa perspectiva global, existe um propósito que conecta todos nós, mas por sua vez existe uma perspectiva local, existe algo que é inerente a cada indivíduo. Por exemplo, a palavra de Deus fala que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Glória a Deus por isso. E quando cada um de nós, de modo individual, cumprimos o nosso propósito, nós estamos cooperando para que essa vontade se estabeleça. Mas em contrapartida, no Salmo 139, verso 16, o salmista diz que antes de sermos gerados no ventre materno, Deus nos escolheu. E antes que nós fôssemos tecidos no ventre da nossa madre, Ele escreveu e determinou cada um dos nossos dias antes deles existirem. Existe algo que eu e você podemos fazer em cooperação, mas em contrapartida, existem certas coisas que competem a cada um de nós como indivíduos. A vontade de Deus não foi nos colocar numa máquina, nos colocar em um processo de reprodução em série, de reprodução em cadeia. O Senhor nos criou em uma perspectiva muito mais elevada do que em um plano biológico de nascer, crescer, reproduzir e morrer. Existe algo dentro do coração de todo ser humano que dá a ele o prazer de se levantar todos os dias pela manhã e dizer: eu nasci para isso, eu tenho um propósito de vida. Esses dias eu estava com minha esposa e até vi um post hoje que eu acredito que vem muito a calhar. O post de hoje em dia estava dizendo assim: as mulheres ultimamente não estão procurando um namorado ou um marido, elas estão à procura de um fotógrafo. Não sei se faz sentido para os maridos aqui, porque minha esposa, ela não pode ver um lugar que quer que eu tire uma foto, eu não tenho paciência. E num desses momentos, a gente estava lá em casa, e ela pediu para eu tirar uma foto do Benjamin. Tirei a foto do Benjamin, do meu filho mais velho. E aí a Jordana postou numa legenda escrita assim: as pessoas mais bonitas são aquelas que se vestem de si mesmas. E por que isso, embora simples, para mim soou como muito impactante? Porque eu acredito que é isso que o Senhor espera de nós. Não que nós procuremos nos vestir de acordo com a roupa que serve nos outros, mas para que nós vivamos e nos vistamos daquilo que Ele planejou para nós. Esses dias um cientista cristão publicou algo dizendo mais ou menos assim, que ele discordava de algumas pessoas quanto à definição de sucesso, porque sob uma perspectiva genérica, sucesso pode soar como se obter êxito na vida. Então o cara é bem sucedido. Geralmente você fala isso, fala: pô, o cara tem dinheiro, o cara casou bem, o cara fez isso, o cara fez aquilo outro, pô, legal, ele é bem sucedido. Ele falou: só que isso é um engano, porque embora as pessoas tenham alcançado resultados, isso não as faz bem sucedidos, porque muito provavelmente grande parte delas, embora tenham alcançado resultados, estão alcançando resultados que nunca foram planejados para que eles realizassem, para que eles fizessem. Existe algo que Deus criou para mim e para você, e às vezes o que Deus criou para você não vai fazer sentido para ninguém. E aqui eu chego a essa conclusão: não queira ficar explicando aquilo que você só pode ver. Tem coisas que batem no seu coração que não entram na cabeça de ninguém, mas mesmo que não faça sentido para ninguém, permaneça em direção àquilo que você recebeu da parte de Deus. Mas em segundo lugar, um segundo ponto quanto a isso: o mundo mudou. Se eu e você temos o projeto de cooperar com a vontade de Deus na terra, nós precisamos entender que o mundo mudou. E aonde eu quero chegar? A palavra de Deus fala, e esse é o versículo mais conhecido da Escritura, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando a gente lê esse versículo, troca esse pad para mim, por favor. Ou se não, tira.
só explicar para vocês, eu ponho o pad só para eu me concentrar. E aí, não gosto de dedilhado, só o pad infinito mesmo. Mas, preste atenção, quando a gente lê esse versículo, a gente fica pensando apenas na totalidade da raça humana. Deus morreu por causa da totalidade da raça humana, isso é verdade. Mas uma outra maneira de nós lermos esse versículo é entendendo que quando Jesus vem à terra em carne e sangue, o tipo de pessoas que está vivo para assistir o espetáculo, para assistir o que Jesus estava fazendo, tinha um mapa de mundo, tinha uma forma de pensar, tinha um estilo de vida. E a maneira em que Jesus chega é completamente compatível àquilo que seria aceito por aquelas pessoas. Eu não sei se você sabe, mas quando Jesus vem, na época ou nos dias de Jesus, o conhecimento humano demorava 70 anos para se multiplicar. 70 anos, a cada 70 anos, nos períodos próximos à vinda de Jesus, o conhecimento humano se multiplicava, ele dobrava. Mas nos nossos dias, o conhecimento humano, e eu não vou colocar em conta esse tempo que a gente está vivendo, demoram 10 anos para se multiplicar, demoram 10 anos para dobrar. A mente das pessoas que são contemporâneas a nós é completamente aonde eu quero chegar, diferente da mente das pessoas que vieram ou que viram Jesus aparecer em carne. E para onde eu prossigo? Eu não sei se você sabe, eu até falei isso numa outra mensagem, intitulada O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Alienado. Contemporânea à nossa geração, existem pelo menos 3 tipos de mentalidade. A mentalidade medieval, que é a mentalidade composta por pessoas que têm como fundamento ou como prumo de vida tradições, usos e costumes. O pensamento moderno, que é baseado pelo pensamento científico, ou seja, aquilo que é verdade para mim é comprovado por meio de uma teoria e de uma comprovação empírica. Então, esse pedestal aqui é pedestal e é preto, porque é comprovadamente, cientificamente, que isso é um pedestal, que é um suporte para segurar um microfone, e é preto. Mas a geração dos adolescentes, das pessoas mais novas que eu, é uma mentalidade de um pensamento pós-moderno. E o pensamento pós-moderno pensa da seguinte forma: tudo é relativo, tudo é autobiográfico. Ou seja, o que você está falando para mim, pode até ser que seja verdade, porque a ciência diz, mas essa é a sua verdade, não quer dizer que é a minha verdade. E por que eu quero falar sobre isso? Por que é importante nós entendermos que o mundo mudou? Porque eu e você vivemos em um período onde o cristianismo tem se deflagrado. Nós vivemos numa nação que é uma nação cristianizada. Então você vai perceber, quem descobre o Brasil é uma pessoa, um indivíduo de nome de origem bíblica. O primeiro evento que ele faz é uma missa. O lugar onde esse evento acontece é Santa Cruz de Cabralha. Então tem uma série de conexões cristãs. Mas não é o fato de nós termos símbolos cristãos, de nós termos referências cristãs, que faz da nossa nação uma nação cristã. Eu acho que durante muito tempo eu e você entendemos que cristianismo era essa ferramenta que a gente utilizava para doutrinar pessoas. E você vai atestar a respeito disso a partir de algum contato que você teve com alguém que não era cristão. Quando você encontra um amigo na escola ou na faculdade, você fala: eu sou cristão. Pelo menos na minha época o povo respondia mais ou menos assim: então agora você não pode fazer isso, então agora você não pode fazer aquilo, então agora você não pode fazer assado. Porque cristianismo era sinônimo de se replicar um código de conduta, mas nunca foi isso que o Senhor planejou que nós vivêssemos. Isso nunca esteve no coração de Deus. Durante muito tempo eu e você estávamos preocupados se podia depilar ou não as pernas, se mulher podia ou não cortar o cabelo, se podia ou não fazer tatuagem, até pecado, né? Inxalá. Se podia fazer tatuagem, se podia ingerir bebida alcoólica. A gente ficava preso a uma série de picuinhas
que nunca estiveram, nunca poderiam ser postas como fundamento de fé, como sinônimo de cristianismo. Enquanto eu e você estávamos discutindo costumes, as pessoas lá fora estavam construindo uma cultura. Enquanto eu e você discutimos a respeito de tradição, as pessoas estavam construindo os próximos passos para a nossa geração. Eu acredito que é hora de eu e você sairmos da posição de espectadores e assumirmos a posição de protagonistas. É hora de nós vivermos um cristianismo que é consciente, que é autônomo, que dá autonomia para as pessoas, que traz revelação da autonomia que eles receberam de Deus, que os levam a usufruir da plenitude daquilo que o Espírito pode entregar a cada pessoa. Eu acho que durante muito tempo o cristianismo para nós era meio que a educação que se praticava dentro dos lares. O menino perguntava: meu pai, por que eu não posso pôr o dedo na tomada? E o povo respondia assim: ó, não põe o dedo na tomada, menino. Nem explicava. Falava: porque você vai ter uma descarga elétrica, você vai machucar, vai fazer. E eu acho que durante muito tempo a gente falava assim: você converteu para Jesus, agora não faz isso, não faz isso, não faz aquilo outro. Mas o tempo passou. Existe uma série de cristãos imaturos que são levados de um lado para o outro por todo vento de doutrina. Se nós queremos tocar a próxima geração, nós precisamos entender que o mundo já não é mais o mesmo. Nós precisamos entender que as pessoas pensam de outra forma. Nós precisamos muito mais entender que as pessoas pensam de outra forma. Nós precisamos aprender a respeitar a maneira de pensar de cada indivíduo. Ao invés de doutrinar, nós precisamos transferir um coração. Mas, em terceiro lugar, eu acredito que eu e você precisamos entender que nós servimos a um Deus que é um Deus criativo. A nossa geração, a geração mais nova que eu, é considerada como uma geração do mimimi. E o que isso significa? Às vezes você até fala. Ela nada mais é do que o encurtamento de uma afirmação, a geração do mínimo esforço. É uma geração que pega algo pronto. Mas eu acredito que eu e você precisamos voltar ao projeto inicial de Deus. A palavra de Deus fala em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que no princípio Deus criou os céus e a terra. Mas no versículo 26 nós percebemos que Deus não fala que cria o homem. A Escritura diz que Deus forma o homem. A palavra formar, em outras palavras, está dizendo: coloca na forma de Deus. E Deus fala: o homem foi feito conforme a minha imagem e a minha semelhança. Eu não sei se você sabe, mas o Deus que cria o universo, depois de criar o homem, a sua imagem e semelhança, Ele dá uma direção para o homem. E a direção que Deus dá para o homem é a seguinte: dê nome para todos os animais. O que Deus estava fazendo? Deus estava falando para o homem: assim como eu sou criativo, eu te criei como um indivíduo criativo. Agora vai e coloque em prática a realidade da sua natureza. Agora vá e coloque em prática todo o potencial que você tem. O apóstolo Paulo, um pouco mais adiante, ele fala: quem conheceu a mente do Senhor para que por ele pudesse ser ouvido? Mas mais adiante ele mesmo responde: nós porém temos a mente de Cristo. Eu e você temos a mesma capacidade de construir um futuro. Eu sei que as pessoas lá fora estão aterrorizadas. Eu estava até conversando ainda há pouco com o Eduardo, que o povo continua aterrado por causa desse momento de pandemia que a gente está vivendo. O povo não quer sair na rua, o povo fica incomodado se alguém tira a máscara. E eu não estou falando que eu estou certo e os demais estão errados, mas em outras palavras, as pessoas não sabem o que vai dar nos próximos anos. Mas eu acredito que é hora de eu e você construirmos uma plataforma para os próximos anos. É hora de nós colocarmos em prática essa capacidade criativa e construirmos um futuro certo, cheio de esperança e de paz para aquilo que está diante de nós. Eu fiz uma colocação aqui. Eu acredito que a graça, eu sei que muitas vezes a gente usou para definir que a graça é favor imerecido, mas eu não concordo nem um pouco com essa colocação, porque se graça fosse favor imerecido, Jesus não tinha graça, porque Ele merecia. Então,
De maneira nenhuma graça é favor imerecido, porque Jesus merecia, e a Bíblia fala que ele veio em graça. A graça veio, então não faz sentido a graça é favor imerecido. Então, se a graça não é favor imerecido, o que a graça é? A graça nada mais é do que a propiciação para se viver uma vida sem limites. Quando o Senhor coloca a sua natureza dentro de nós, em outras palavras, Ele está dizendo: viva uma vida que não possui limites. É aquele exemplo daquele filme Sem Limites. O cara toma uma pílula e ele consegue usufruir da plenitude do seu cérebro. Eu acredito que foi isso que Deus planejou para nós. Ele nos planejou para viver uma vida que não tem limites. Mas eu entro no último ponto da mensagem. Eu chamo aqui o time de adoração. Eu acredito que eu e você temos a responsabilidade de construir o futuro. Existe um autor do qual eu gosto bastante, o nome dele é Erving McManus, e ele fala o seguinte, ele fala: olha, o passado vai ser seu futuro, até que você tenha coragem de construir um futuro novo. O passado será o seu futuro, até que você tenha a disposição de construir um futuro novo. Eu acredito que o futuro ele não vem para nós, o futuro ele espera por nós. Muitas vezes nós ficamos esperando que o futuro venha, que uma série de coisas caiam sobre a nossa cabeça, mas a verdade é que o futuro espera que nós correspondamos ao que Deus está fazendo. A palavra de Deus fala em Hebreus capítulo 11, do versículo 1 ao 3, o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Gente, pode entrar tocando, pode pegar e tocar. Você vai observar que existe uma característica em comum entre todos os homens que compõem a galeria da fé. Se você lê a partir do versículo 1 e vai até a conclusão do capítulo, onde a Bíblia fala que existiram homens que a terra não foi digna de recebê-los, você vai concordar que todos esses homens que a terra não foi digna de recebê-los tiveram uma característica em específico: eles sempre enxergaram além do seu tempo, eles sempre enxergaram além do óbvio. E a fé nada mais é do que essa provocação. A fé é a certeza do que não se vê naturalmente, do que os olhos não veem, mas que se espera por convicção. E a palavra de Deus fala algo muito interessante. Ela fala que pela fé Abraão se dispôs a entregar Isaque e a habitar em tendas, porque ele aguardava, em primeiro lugar, ele se dispõe a ofertar Isaque, a Bíblia diz, porque ele crê que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. Mas em segundo lugar, a Bíblia fala que ele andou como peregrino em terra alheia, porque ele aguardava aquele que é o construtor e o arquiteto da Nova Jerusalém. Você vai perceber que antes de se falar do sacrifício vicário de Jesus, Abraão fala: eu vou oferecer o meu filho, porque eu creio que naquela ocasião Deus vai prover para si um cordeiro como sacrifício. Hoje ele está pedindo, e é isso que a Escritura está dizendo, o meu filho, como uma garantia, como uma prova da expressão do meu coração. Mas isso pode ser melhor interpretado, que ele estava oferecendo Isaque, que ele acreditava que Jesus viria como um sacrifício perfeito. Ele habitava como, ou andava como peregrino, habitando em tendas, porque ele cria na Nova Jerusalém. Abraão era um homem muito próspero, ele não precisava habitar em tendas, mas ele andou como peregrino, mesmo sendo contrário à sua geração, ao costume cultural, porque ele acreditava numa cidade em que ele moraria pela eternidade. Nós podemos observar que Moisés, a palavra de Deus fala que ele abre mão de ser chamado filho da filha de Faraó. Por quê? Porque ele via o invisível. Ele abre mão dos recursos que o Egito podia propiciar a ele, porque ele acreditava
que os tesouros celestiais eram maiores do que aquilo que se podia usufruir em terra. E eu acredito que hoje eu e você somos chamados a esse mesmo desafio. A tendência natural é que eu e você nos apeguemos àquilo que é natural, àquilo que é momentâneo. Mas existe uma promessa, que aquilo que o Senhor planejou para nós é eterno. Mas por fim, não menos importante, eu quero te convidar a se colocar de pé. A palavra de Deus fala que Noé, ele se dispôs a construir a arca, mesmo que naquela ocasião ainda não havia caído chuva sobre a terra. A história nos mostra que Moisés, ele fica entre 100 e 120 anos construindo uma arca, sem que naquele momento houvesse caído uma gota de chuva sequer, porque ele acreditava que o Senhor seria esse que nos livraria das águas do dilúvio e da morte. A arca, ela aponta para a igreja, e a igreja não é esse prédio. A igreja é o corpo de Cristo, é a comunidade daqueles que creem nessa verdade, que creem no Evangelho, que creem que Ele é o poder de Deus. Eu acredito que nesses dias, o Senhor, Ele quer mudar a nossa maneira de enxergar o mundo. Ele quer mudar a nossa maneira de enxergar o futuro. Eu acredito que é hora de nós nos sintonizarmos com a frequência dos céus. É hora de nós nos alinharmos com o nosso coração ao coração de Deus. E é hora de nós correspondermos ao propósito de Deus para nós. Se você pode nessa noite, erga suas mãos. E eu gostaria que de maneira honesta você dissesse: Senhor, se cumpre em mim a tua vontade, se cumpre em mim o teu querer, executa em mim o teu realizar. Senhor, mesmo que as circunstâncias digam o contrário, Pai, eu quero aplicar a minha vida, eu quero apontar a minha vida para construir conforme a minha natureza, para responder conforme o teu propósito. Oh, em nome de Jesus.